dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir essa live. Hoje a gente vai falar não junte a fome com a vontade de comer. Há 2 semanas a gente ficou sem live, eu precisei dar esse tempo e a gente retoma hoje esse conteúdo para ajudar, né, aqueles que desejam a fazer os seus processos aí de transformação, de mudanças de hábito e de estilo de vida também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fome, sobre os caminhos da fome e essa percepção que a gente às vezes não tem em relação à fome. Bom dia, Elia, boa tarde, né? E aí, dentro desse tema, que dá para discorrer para um monte de caminho, a gente vai falar sobre essa questão da fome consciente que muitas vezes a gente não tem. Bom dia, Eliana, tudo bom? E a live vai ficar salva, eu vou tentar deixar ela aqui no Instagram, tá? Senão eu deixo ela só no YouTube, mas vamos ver como é que fica isso aqui no final. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: como é que anda a sua fome? Se você percebe quando tem fome, ou se simplesmente você come porque já é uma rotina, né? Então eu acordo e tomo meu café da manhã. Aí dá o horário do intervalo, no meio da manhã eu vou lá e como uma fruta. E aí dá meio-dia, 12h30 eu vou lá e almoço. E aí 15 horas eu vou lá e tomo um lanche. Aí 18 horas eu chego em casa, como alguma coisa. 9 horas da noite eu como mais alguma coisa. Então, muitas vezes a gente tá nesse ciclo de alimentação e a gente não se percebe. Porque é um hábito, é uma rotina que eu já faço de me alimentar e de comer. Então, a ideia aqui é que a gente comece a refletir sobre essa fome. Então, quando que você percebe que você tem fome? Então, a gente tem dois tipos de fome, né? Aquela fome fisiológica, que é aquela fome que dá uma dor na boca do estômago, que chega a queimar, às vezes dá náuseas, dá dor de cabeça. Então, você começa, por esse mal-estar físico, você gera uma pergunta: nossa, eu tô com dor, o que é isso? Ou a gente tem aquela fome que a gente fala que é uma fome emocional, que é quando eu sinto vontade de comer alguma coisa, mas é uma coisa muito específica, né? Então, nossa, eu tô com uma fome de comer um brigadeiro, uma fome de comer um bolo de chocolate, nossa, uma fome de comer uma torta ou um salgado. Então, essas fomes que a gente nomeia, porque quem tá com fome, senta para comer e come. Ela não vai ficar, eu quero ir, ela vai comer o que tá ali. Né? Então, às vezes dessa nossa fome de um doce, né, ou de comer uma comida muito específica, ela está relacionada a uma fome emocional. É um preenchimento interno de uma vontade. E que muitas vezes eu não percebo, simplesmente eu vou lá e atendo essa necessidade que o meu corpo está me dizendo. Então, é vontade de comer um doce, então eu vou lá e simplesmente como doce, eu não racionalizo para comer aquele doce. Então, a proposta aqui hoje é que vocês, quando chegar no final dessa live, vocês consigam raciocinar na hora de que vocês forem comer, que vocês possam comer com mais atenção e percebendo qual é a necessidade real do meu corpo, tá bom? Então, pra gente começar, ó, tem um aviãozinho aí embaixo, você pode mandar essa live para outras pessoas que você acha que esse tema seja interessante, tá bom? E aí, a gente começa perguntando, né, aonde está o seu estômago? Nossa, Dani, que pergunta mais sem sentido. Claro que o meu estômago tá aqui. Tá aqui no meu abdômen, aonde? Ele é no meu abdômen na parte superior, ele é na parte central, ele é na parte inferior, ele é mais para a direita, ele é mais para a esquerda. Por que essa informação ela é importante? Porque eu preciso entender a manifestação deste órgão. Tem todo um sistema que trabalha junto com o meu estômago, né? Então eu preciso entender aonde ele está. Então o estômago, ele está no abdômen superior, mais à esquerda. Nossa, eu não sabia que o meu estômago é mais à esquerda. Ele é mais à esquerda. Então, por exemplo, quando a gente deita para dormir,
Às vezes a gente deita do lado esquerdo e a gente sente uma sensação mais confortável de dormir do lado esquerdo. Por quê? Porque se eu deito do meu lado direito, meu estômago fica por cima. Então, a sensação é ruim, é como se eu jogasse os líquidos que tem no meu estômago pro outro lado, né? Então, é muito mais gostoso você deitar sobre o lado esquerdo. E aí tem várias teorias que falam sobre isso, mas eu preciso saber anatomicamente aonde que esse órgão se encontra. Por quê? Porque se eu sinto uma fisgada, uma pulsação, um incômodo, uma dor, eu sei que ele não está aqui embaixo. Eu sei que ele não está no meio, eu sei que ele está mais aqui. Né? Então, eu preciso conhecer o meu corpo e a maioria das pessoas não conhece. Né? Então, eu atendi um paciente uma vez e ele falou que era videoconferência, né, o atendimento, porque já estávamos nessa situação, todos em casa, e a queixa principal era dor de estômago. E aí eu falei, tá, mas como é que é a tua dor? Você consegue desenhar ela pra mim? E aí a pessoa foi descrevendo a dor da forma como ele trazia. E ele trazia como fisgada, como pontada, né? E aí eu falei, tá, ok, então fica de pé na câmera e mostra pra mim, aponta pra mim aonde tá a sua dor. Aí a pessoa apontou pra parte inferior do abdômen. E aí, na hora eu falei, pô, quem tá ali? Bexiga. Aí eu comecei a fazer perguntas pertinentes a urinar, né? Tá ardendo para urinar de manhã? Tá com odor? Aí a pessoa, não, mas a minha dor é de estômago, por que você tá perguntando sobre o xixi? Porque aonde ela localizou a dor não tinha nada a ver com o estômago. Pode ser uma dor reflexa? Pode. Mas para eu poder descartar, eu vou precisar investigar onde é que tá doendo, né? Então, e essa questão do online, tanto o paciente quanto o terapeuta, ele tem que estar muito consciente do corpo, para ele poder ajudar, às vezes, o paciente dele a entender onde é que é de fato aquela dor. Então, eu deixo já de dica para vocês aqui um livro do Deepak Chopra, que é Você Tem Fome de Quê? Esse livro eu li em 2009, 2010, numa fase em que a briga com a balança ela era constante. Por que isso, né? Então, enquanto a gente não se conhece, a gente tenta usar parâmetros que não são nossos. Então, a gente quer ser magro igual determinada atriz de novela, de filme, ou a gente olha uma personalidade na rede social e a gente se compara àquela pessoa, ou a gente espelha ela para ter aquele corpo, né? Então, esse livro, ele trouxe para mim muita clareza do que está relacionado ao corpo, né? Então, eu vinha de 2 gestações. Quem vem de gestação, não tem como você estar fitness, né? No puerpério, por exemplo. Então, às vezes a gente se cobra de umas coisas que não faz muito sentido, porque a gente não sabe nem em que momento da vida a gente está. Então, esse livro, além dele trazer muita clareza, ele foi pontuando mudanças no comportamento. Então, quando perguntam para mim, nossa, mas como é que você fez para chegar? Ó, esse caminho ele é longo, já venho trilhando ele já há bastante tempo. Mas nessa época lá em 2010, 2011, eu ainda estava muito... eu tinha acabado de ter meu segundo filho, né? Então eu estava meio perdida ainda com o corpo, em transição, em movimento de amamenta, e o corpo tá voltando para a estrutura dele, o útero diminuindo, então tudo isso altera. Então eu não posso esquecer que nessa fase a gente tem várias alterações hormonais, que vai alterar a questão da fome, porque a gente também tem o nosso emocional ali nessa fase, né? Então a gente está perdida em quem a gente é, como mulher, como mãe, então a gente quer o trabalho também, então toda essa confusão vai alterar o seu estado de fome e a sua percepção sobre a fome. Quem teve criança pequena sabe o quanto você fica perdido com você, o quanto a gente se desconecta da gente porque a gente está com foco no bebê, né? Então, você não sabe a hora de ir no banheiro, a hora de comer, é uma confusão. Então, até que tudo isso se organize, demanda tempo. E eu preciso aprender a respeitar este tempo, né? O tempo do meu corpo. Esse livro, ele traz clareza e ele vai pontuar
pequenas mudanças de comportamento, ele vai trazer muitas questões internas relacionadas ao emocional, né? Então, sobre essa fome emocional, essa fuga, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais pra frente, que é essa fuga da realidade, se tá doendo, a gente quer evitar a dor, então a gente encontra um caminho de escape e geralmente esse escape ele é na comida, que traz nutrição, a comida traz aconchego, a comida traz acolhimento. Então, dependendo da comida que você vai comer, por exemplo, uma comida, uma massa, né, um macarrão, uma lasanha, algo assim, é uma comida gostosa, ela é viscosa, então ela traz sensações, percepções pra gente que gera saciedade, né? Gera aquele quentinho. Então é o tipo de comida que vai ter um alto calor, um índice glicêmico muito alto, né? Um alto calor energético e às vezes não vai preencher aquilo que você que tá te faltando, né? Então às vezes a gente vai buscar isso num doce, às vezes vai numa bebida. Então o que eu faço quando eu tô diante de uma situação? Como é que eu escapo dela? Porque a nossa tendência é escapar. Os corajosos ficam para resolver, mas geralmente os corajosos já escaparam muitas vezes antes. Então, não, se você escapa, não se sinta mal por isso, porque eu também já tive meus caminhos, minhas rotas de fuga já foi traçada muitas vezes, tá? E o que te motiva a comer o que você come? Então, eu não tenho uma alimentação de base vegetariana, né? Ela tem muito vegetal, e muito pouca carne, né? Não só carne vermelha, como carne branca. Carne vermelha é muito esporádico, talvez, sei lá, uma vez a cada 3 semanas, uma vez no mês eu como carne vermelha. Carne branca, uma vez por semana. E o resto é vegetais e legumes e tudo, e cereais, né? É a base da minha alimentação. Mas isso é uma opção minha, né? Uma escolha. Por que eu como assim? Por diversos acontecimentos aí na minha vida, eu fui percebendo o que me faz bem e o que não faz. O que eu gosto, eu gosto de queijo, eu gosto de vinho, eu gosto de um monte de coisa. Mas um monte de coisa eu escolho não comer porque me traz desconfortos abdominais, por exemplo, né? Então eu comecei a mapear isso. Então, por que você come o que você come? Se você come carne todo dia, você já se perguntou por que você sente essa necessidade? É uma necessidade física? Ou é uma necessidade emocional? Ou é um costume? Nossa, nunca me perguntei por que eu como carne todo dia. Ou, por que eu como tanta fritura, tanta comida no óleo quente? Né? Então, isso também tem um motivo, tem uma razão de ser. Ou, por que eu como tanta comida seca? É arroz com farofa e uma carne grelhada. Não tem caldo, não tem, a comida ela não é úmida, ela é uma comida seca. Então, todas essas questões, vamos dizer assim, essas preferências estão relacionadas a alguma coisa, né? O nosso corpo ele é muito sábio. Então, quando a gente sente vontade de comer algo, por exemplo, quando eu sinto vontade de comer carne, eu vou lá, compro a carne, preparo e como. E tá tudo certo. Mas tem os animais, ok, eu não vou nem entrar nessa discussão aqui. Cada um come o que acha que deve comer e tá tudo certo, né? Mas assim, é uma necessidade física. E aí quando eu vou fazer meus exames, eu vejo lá a questão da anemia que tá sempre me acompanhando. Então é algo que eu tô sempre olhando. Eu tô sempre cuidando da questão da ferritina e do ferro no meu sangue. Por quê? Porque vira e mexe tá baixo. Então eu tenho que suplementar, mudar a alimentação. Então eu sempre estou buscando caminhos. Só que na maioria das vezes as pessoas não têm, a gente não tem essa consciência, né? Eu não percebo. Eu só vou saber que eu estou doente quando eu tenho um sintoma que está ali mostrando. Então eu tomo um café e sinto aquela queimação no estômago, ou eu acabo de almoçar e sinto essa queimação, e eu vou explicar um pouquinho o que é isso, né? Esses desconfortos abdominais, acaba de comer, ficar rotando, né? Quer dizer que eu tô satisfeito. Quer dizer que você não tá, essa digestão aí não tá legal, né? A gente vai interpretando as coisas ao longo aí do que a gente vivencia na nossa rotina. O fato de eu fazer sempre a mesma coisa não quer dizer que é o certo a se fazer para o meu corpo. Só quer dizer que eu sempre fiz aquilo, né? Não, mas eu sempre comi tal coisa. Ok, eu sempre comi tal coisa. E se você ficar sem comer, o que acontece?
15 dias, uma semana. Experimenta fazer isso para você saber, né? Então, eu tô fazendo um acompanhamento de Ayurveda e a queixa principal da pessoa é enxaqueca. Enxaqueca e questões... Oi, Di, boa tarde, tudo bem? A queixa principal dela é dor de cabeça, são questões na cabeça, né? É peso, é dor de cabeça, tem peso nos olhos, então todas as questões dela estão relacionadas à cabeça. E aí a gente começou a olhar hábitos e rotinas. Então, a gente está investigando a questão se ela precisa de óculos, porque já passou dos 47 anos, então tem uma tendência, ela nunca usou óculos, então geralmente nessa idade, né, tem a vista cansada. Aí eu perguntei, quando foi tua última consulta com oftalmo? Ih, faz 6 anos. Falei, então marca, porque às vezes você está forçando, ela trabalha... com computador, então forçando na tela, né? O celular tá o tempo inteiro ali, então esse estímulo dessa luz também incomoda. E aí a gente começou a observar hábitos alimentares, né? Não tem como fugir disso. É a comida que faz essa máquina funcionar, este cérebro pensar. Se eu não comer e não tiver atenção no que eu como, é como um carro. Você vai lá, compra o carro dos seus sonhos. Você trabalhou uma vida para comprar esse carro. Aí você compra o melhor carro. Você não vai levar em qualquer oficina. Você não vai colocar qualquer combustível de qualquer posto. Você vai escolher o melhor para esse carro. É a mesma coisa o corpo da gente. Que qualidade de alimento você escolhe? E aí nessa investigação com essa paciente, o que a gente chegou à conclusão? Ela tinha uma alimentação muito ácida, né? Que fermentava. Mas o que? Ela adorava comer repolho, comer couve, ela comia muito brócoli. Mas é super natural, é super nutritivo. Mas às vezes a forma de preparo do alimento, a hora que ela coloca esse alimento, então às vezes ela comia isso à noite, fermenta, né? Adora grão de bico, então fermenta. Então todas essas coisas vai ao longo de um tempo, a gente vai ter que pagar essa conta. O corpo vai trazer sinais. Então, ela foi no neuro, já fez várias tomografias, não tem nada na estrutura anatômica. O que tem? É simplesmente uma mudança na alimentação. Então, o que ela alterou? Então, ela tirou queijos e laticínios, que é uma coisa que ela adorava. Ela tá aprendendo a fazer queijo de castanha. Mas não é a mesma coisa. Tá, não é. Mas ela gosta de ter, como é que se fala? Como se fosse um requeijão cremoso para passar na panqueca que ela faz de manhã. Ela precisa ter aquilo traz um quentinho para ela. Então a gente não tira, a gente substitui. Então ela está testando milhões de tipos de queijos veganos, né? Então queijo de mandioca, queijo de batata, ela está inventando coisas para que ela consiga ter lá a pasta cremosa para passar na panqueca de manhã. E usar esse mesmo queijo cremoso que ela está fazendo vegano para usar em outros pratos que ela gosta. Então ela tirou o leite de vaca, colocou leite vegetal, ela testou todos os tipos de leite, ela só consegue o leite de coco, né? Então, e aí se é uma comida salgada, por exemplo, ela dilui bastante o leite de coco para diminuir o sabor do coco. Então, existem formas. E a dor de cabeça? Nunca mais ela teve. Só quando vai chegar o período menstrual, mas aí entra num outro padrão, porque a tendência dela é se atacar nos doces e nos chocolates. E aí tudo isso fermenta. E café, né? Então, ela já percebeu que ficar sem café 20 dias, os primeiros 5 dias é a morte. Mas depois do 7º, 8º dia, ela se sente muito bem. Só que o ambiente onde ela está inserida tem muito café. Então, para ela é difícil lidar com esse café. É difícil ela evitar. Então, nos primeiros 7 dias dela foi a morte, porque ela tinha que trabalhar. O lugar é cheio de café, de cápsulas de café diferente. E ela falou assim que era uma tentação. Então, o que ela fez? Naqueles primeiros dias que ela estava em abstinência do café, ela criou uma rota para fugir da mesa do café do escritório. Então ela levou garrafa de chá, ela fez outras coisas. Só que percebe, tem que ter um querer grande por trás dessa mudança. Porque o que é mais fácil para mim? Pegar o café que já está disponível. Eu nem preciso passar, eu ponho a cápsula na máquina.
e já tenho ali o meu expresso. Então, percebe que para a gente começar a se aprofundar e querer mudar um hábito, eu tenho que ter um querer muito grande por trás. Não é só porque tá na moda. E eu não acredito em dieta. Por isso que eu não faço dieta para nenhum paciente meu. Não tem dieta. A gente vai olhar o que, que você gosta de comer, o que, que você precisa comer e o que, que você precisa deixar de comer porque tá te fazendo mal. Então, é observar como que eu posso ter mais saúde e bem-estar. Porque assim, a pior coisa que tem é você acabar de comer e ficar lá prostrado. Você comeu tanto que não tem espaço no estômago para mais nada. Então, entender esses limites é muito, muito importante. E aí, o que acontece, né? No Ayurveda, a gente trabalha muito a questão da fome real. O que é fome real? É aquela fome que, lembra que eu falei lá no comecinho? É a fome fisiológica, é a fome que o meu corpo me mostra que eu tô com fome, né? Então, me dá dor de cabeça, me dá tontura, queima meu estômago. E aí, qual é a pergunta que eu faço? Mas qual foi minha última refeição? Que horas que eu comi? Porque as pessoas não fazem isso. Elas comem pelo horário do relógio. A cada 3 horas, muitas vezes. Gente, a cada 3 horas você nem digeriu o que você comeu há 3 horas atrás. Então a gente deixa o nosso sistema digestivo muito, 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 muito saturado. Não dá tempo de digerir. Então, quando chega na hora do almoço, você não tá com fome, mas você come porque é hora do almoço. E aí você vai comer o que você está acostumado: arroz, feijão, salada. E aí você começa pela salada. Só que a salada, às vezes, para você, ela não digere legal. Ela não cai bem pro teu estômago. E às vezes você tá tão intoxicado, tá tão inflamado o teu corpo, que isso te pesa. Então você acaba de comer, tem peso no estômago, te dá preguiça, te dá muito sono. Então tudo isso são sinais de que essa digestão não tá boa. Então o que é fome real? É quando eu faço a última refeição, por exemplo, 7 da noite, e lá 9 da manhã me dá uma dor no estômago. Nossa, que horas que eu comi? Aí você faz assim: nossa, já tô mais de 12 horas sem comer. Aí eu vou comer alguma coisa. E aí você vai escolher o que você vai comer. Isso é fome real. É aquela fome que você questiona: eu tô com fome do quê? Então, quando você tá com fome real, vai chegando perto do horário do almoço, o cheiro da comida te ronca o estômago. Quando você olha para a comida, tua boca já começa a salivar. Isso é fome real. Teu corpo tá todo se preparando para receber aquela comida. E aí começar todo o processo de joga enzima para cá, quebra enzima para lá, manda isso para cá, suco gástrico aqui. O corpo todo está em funcionamento. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Tenho notado ultimamente que ao tomar café de manhã, eu só tomo um por dia, me sinto enjoada. Agora estou a testar ficar sem café. Gente, o café, ele não deveria ser a primeira coisa que a gente toma de manhã. Não deveria ser. Se você toma café preto, experimenta botar um pouquinho de leite vegetal. Né? Então, assim, aqui no Brasil, porque eu sei que você não está no Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem um leite vegetal que ele é próprio para café. Ele é diferente do leite de castanha, do leite de coco, leite de arroz. Ele é um leite vegetal específico para café, ele não tem gosto. Né? Eu não tomo esse leite, tá? Eu tomo café puro, só que eu diminuí a xícara, porque eu tomava algo parecido com esse aqui, entendeu? De café. Pela manhã, mas não logo, porque assim, primeiro eu vou na água morna, depois eu vou pro chá, eu tomo um shot de algumas coisas que eu coloco, depois eu tomo chá e o meu café, ele vai mais tarde, né? Eu tomo café lá para umas 9, 9 e pouco. Então, assim, só que, então, o leite que você toma que te dá gases, provavelmente é o leite de vaca. Experimenta leite vegetal e depois você me conta, tá bom? Porque eu sei que o leite vegetal, até para criança, né? Aqui a minha vizinha tem uma bebê que tava com problemas seríssimos de cólica, só foi botar um leite de castanha para neném e zerou cólica, tá dormindo super bem. E aí a gente tem a fome emocional. Lá no comecinho eu falei, a fome emocional é quando eu vivo uma situação, então eu tive um rompimento, eu me senti frustrada, tô ansiosa, tô triste, tô com medo, e aí eu sinto vontade de comer algo muito específico, né? Uma coxinha,
um chocolate, um bolo, uma torta, um doce. Então eu vou especificamente naquele doce, num sorvete, para ficar comigo ali, para me saciar. E depois que eu como aquele pote de sorvete, ai, que bom. Aí depois vem a culpa. Mas até chegar na culpa, aquilo já me, ai, gostoso, né? Ai, que bom. Então, a gente precisa distinguir o que é fome real da fome emocional. Então, por exemplo, você não tomou café da manhã porque foi super corrido tua manhã. Você chega pro almoço querendo comer o buffet inteiro. Você faz um baita prato de comida e come. Almoça. Aí, à tarde, alguém te convida para um café, lá para umas 3, 4 horas da tarde. Aí você vai pro café. Você olha para os doces e não te dá vontade de comer. Hoje eu tô nessa consciência. Se eu almocei bem, eu não consigo comer nada de tarde, por mais que seja uma torta que eu ame. Eu olho para aquilo, me dá um bolo no estômago. O corpo tá dizendo, olha, não é hora de você comer ainda. Nós estamos aqui ainda trabalhando em todo aquele boi que você comeu lá no seu almoço, né? Então, por causa disso, eu já sei que não adianta eu querer comer agora essa torta. Então, eu posso escolher comer mais tarde ou simplesmente não comer. É uma opção, né? Então, quando eu como 3 horas depois do meu almoço e eu almocei bem, qual é a minha tendência? Após comer isso, esse lanchinho da tarde ali com uma amiga, eu vou ter o quê? Uma má digestão. Ou eu sinto peso, ou me dá uma queimação, ou eu fico arrotando muito, ou me dá gases, tenho uma sensação de estufado no abdômen. Então, isso quer dizer o quê? Você ainda não estava pronta para, ou quer dizer, a digestão do almoço, ela ainda não se encerrou. Então, quando a gente vê essas dietas que comem mais que 3 vezes ao dia, a gente tem que parar para refletir de fato se eu tenho um caso de desnutrição, que é uma pessoa que você vê que tá magra, com uma pele muito seca, que tem característica de desnutrição, ou é uma pessoa grande, forte, com estrutura e que não e tem, a gente fala que tem reserva energética e que não precisa comer 3, 4 vezes no dia. Deixa eu ler aqui. Já experimentei todos os vegetais e não gostei, então optei por não tomar leite e não sinto falta. Ok, tá tudo certo. Eu levei bastante tempo eu fiquei acho que uns 4, 5 anos sem nada de leite. E aí eu fui inventando leites diferentes para poder de repente fazer uma comida que vai leite, né? Eu fui tendo alternativas. E aí eu comecei com o de castanha e me acertei com ele e vai, mas no café eu não consigo colocar leite nenhum. E como é que essa percepção de fome ela me ajuda, né? Então assim, se hoje, quando você for fazer a tua próxima refeição, você vai perceber, conversa com o corpo, eu tô com fome? Aí você, nossa, que nem a gente foi numa janta e era uma noite de massas. E eu comi, era 9, 10 da noite, lasanha, coisas assim. Então, eu cheguei em casa, lógico que eu fiz um chá para eu conseguir dormir bem. Porque assim, não contente em jantar, eu ainda comi sobremesa, né? Claro, tava lá, delícia, né? Um sorvete com um bolinho, então eu comi. Quando eu fui deitar, eu tava com peso. Eu tomei um chá e fiquei mais tempo acordada. Então eu fui dormir, já era quase 1 hora da manhã. Porque eu não conseguia deitar. Porque meu estômago tava doendo. Dor mesmo. Primeiro porque eu não tenho o hábito de comer à noite. E tão tarde, né? Ainda mais massa. Então, todo aquele carboidrato que eu comi vai se transformar em açúcar ao longo da madrugada. Dá-lhe meu pâncreas ficar trabalhando ali, jogando insulina, para quebrar toda aquela quantidade de açúcar que eu comi. Quando eu acordei de manhã, meu marido estava fazendo café para as crianças e estava delicioso o cheiro. O cheiro me deu vontade de comer. Aí eu me perguntei, você está com fome? Eu falei, não, ainda não deu nem 10 horas daquela quantidade de açúcar que eu comi. Então não, você não vai comer agora, você vai tomar o seu chá, depois você toma um pouquinho de café e você vai esperar o almoço. Então eu fui comer 1 hora da tarde. Nossa, mas seu corpo estava com fome. Não, ele não estava. É mania de comer, porque a comida estava disponível. E hoje a gente tem muita comida disponível. Você abre o seu armário, sua despensa, tá cheio de coisa, de guloseimas,
né? Então, faça supermercado com a barriga bem cheia, porque às vezes que eu fui no mercado assim, eu não consegui comprar nada de besteira, nem para as crianças, porque geralmente eu compro um biscoitinho, compro um chocolate amargo, eu não comprei nada. Eles até, mãe, não comprou nada? Não. Por quê? Porque eu não estava com fome, não estava com vontade de comer. Barriga cheia, a gente não, quando vai fazer mercado de barriga cheia, você vai gastar menos. Testa aí, depois você me conta. E aí a gente tem a questão dos excessos, né? E a gente acaba descontando na comida isso. Então, se eu tô muito chateada, com muita raiva, todos os excessos emocionais, a gente vai descontar em algum lugar. Então, todo excesso, ele esconde uma falta. Então, se eu tô me excedendo no comer, eu não tenho consciência para sentar me alimentar, eu como vendo televisão, eu como com o celular na mão, como sem perceber o que eu tô, não faço a minha própria comida muitas vezes, porque não dá, porque eu trabalho, porque eu não gosto de cozinhar. Então, quando você prepara seu próprio alimento, você vai ganhando mais consciência. E no Ayurveda, você vai acabar cozinhando. Nossa, gente, hoje é domingo e a furadeira comendo solta aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas para mim tá bem alto. Então, o que acontece? Quando a gente começa a preparar o próprio alimento, a gente vai tomando mais consciência dos sabores, das texturas, do cheiro, da comida. E às vezes você tem uma rotina que não dá para cozinhar, ok. Só que quando você vai fazer um trabalho de desintoxicação do teu corpo, de trazer mais consciência porque você está comendo, querendo mudar a tua estrutura, porque você está cansado de sentir dor no joelho, dor nas costas, e às vezes é um excesso de peso. Você está acima do seu peso, né? Então, não é normal estar acima do seu peso se você tem lá o teu peso ideal. Só que você tem que também pensar, quando que eu tive esse peso ideal? Com 20 anos? Hoje eu tô com 42. Aí quando eu tinha 15 anos, eu tinha um corpo... 15 anos, né, gente? Não tem como eu voltar lá. Então, pro meu momento atual, qual é a estrutura que me deixa confortável, que não tenho dor? E sentir dor não é normal. Vou repetir de novo. Sentir dor não é normal. É comum, mas não é normal, tá? Então, se você tá sentindo dor, qualquer uma que seja, por favor, vá investigar. Me chama no direct e a gente conversa. Aqui, deixa eu ler aqui o que você colocou. Eu faço 16 horas de jejum todos os dias normalmente, às vezes um pouco mais. Uma vez por semana faço detox de 24 horas. Para quem tem hábito de jejum, 24 horas sem comer é tranquilo. Agora, faz jejum numa casa onde tem muita comida. É um desafio. Fazer um jejum no retiro, que tá todo mundo na mesma vibe, né? A comida é toda natural. Você fica até 36 horas sem comer. Agora, ficar 36 horas sem comer numa casa onde tem muita comida, onde tem muitas pessoas, às vezes você não consegue sustentar. E aí, há conflito, tá? Então, como é que a gente pode fazer para saber a questão da fome? Então, eu trouxe para vocês aqui o mapa da fome. Depois eu faço um post falando sobre isso e vocês copiam lá no Instagram, tá? Quem não conseguir anotar agora. O mapa da fome, ele vai te levar na direção de uma vida com mais qualidade, tá? Porque às vezes, o que é qualidade para mim, às vezes não é qualidade para Di, por exemplo, né? O que é saúde para mim não é saúde para ela, então eu preciso ter claro o que é saúde para mim. Então a primeira pergunta do mapa é: o que é saúde para mim? E você precisa escrever sobre isso, tá? Porque senão você vai buscar um estilo de vida que não é seu, não é compatível. Por exemplo, para algumas pessoas, saúde é a ausência de doença. Se eu não estou doente, então eu não preciso me preocupar. E tá tudo certo. Para mim, saúde é disposição, é uma noite de sono, são vários outros elementos. Então, eu preciso definir o que é saúde. Você pensa daí e escreve, tá? O que é saúde. Observa o que você comeu na noite anterior e qual horário que você comeu. Então, o que eu comi ontem à noite e qual foi o horário que eu comi. Você tem que anotar, é um diário. Gente, mapa é um passo a passo. Então, você vai meio que criar um diário para você ir mapeando a tua fome. Não adianta eu fazer o meu mapa e te dar, porque o meu mapa é meu, né? Então, você tem o seu. Então, você vai precisar desenhar esse teu mapa da fome.
Então, o que é saúde para mim? O que eu comi na noite anterior e qual foi o horário da minha última refeição, tá? Ao acordar, você vai observar se você tá com fome ou se você não está com fome, né? Então, o que eu comi ontem à noite? Qual foi o horário? E eu acordei hoje. Oi, irmã, bom dia. Tudo bem? Regis, bom dia. O que eu comi ontem à noite? Qual foi o horário? E hoje, a hora que eu acordei, eu tô com fome? Pergunta. Por exemplo, as crianças aqui em casa acordam sem fome. E eu parei de querer empurrar comida para dentro porque a criança acorda, tem que comer. A criança, ela é muito mais conectada com o corpo dela do que o adulto, tá? Então a criança, quando ela não tá bem, ela tá doentinha, ela não quer comer. Então ela dá vários sinais e a gente se desconecta disso quando a gente vai ficando adulto. Então, se você tem criança aí, olha pra criança. Então eles acordam, ai mãe, tô sem fome. Ah, então tá bom. Se você sentir vontade de comer alguma coisa, você me fala. Aí quando chega 10 da manhã, nossa mãe, tô com fome, faz um lanche? Não, então agora você vai comer uma fruta, come uma maçã, uma banana, porque daqui a 1 hora eu já vou começar a preparar o almoço, porque eles têm que almoçar cedo por causa da escola. Então, eu não vou deixar comer um lanche 10 da manhã, porque meio-dia, que é o horário do almoço, não vai almoçar. E aí, se não almoça, 2 da tarde tá com fome. E aí tá na escola. Então, olha a confusão que às vezes a gente faz. Só que eles são crianças e têm rotinas diferentes. O adulto, às vezes, ele tem uma possibilidade, ele não precisa almoçar meio-dia. Pode almoçar 1h30, 2 da tarde. Então, se você sentir fome, meio-dia você não tá com fome, mas 1 hora você já tá sentindo fome, vai lá e almoça. E por que meio-dia é o horário de comer, né? Vocês já se perguntaram por que meio-dia é o horário de comer? Então, a gente tem que olhar para a natureza. Meio-dia, o sol tá a pino, né, que a gente fala. No Ayurveda, é o horário de Pitta, é o horário que a gente tem mais poder digestivo. É o horário que a gente está mais acordado, mais desperto, que o corpo está em alerta para processar aquilo que você está comendo. Então, o melhor horário de almoçar é entre meio-dia e 2 da tarde. Porque é o horário que eu tô com toda a força digestiva. Posso comer, geralmente é o horário que a gente faz a nossa maior refeição. Ou pelo menos deveria ser, exatamente porque a gente tem um poder de digestão maior. Não almoço, não como nada de tarde, aí de noite eu quero comer aquele boi no rolete, né, que a gente fala. Comer muita comida. Nesse horário, o seu corpo não tem poder digestivo igual no horário do almoço. Você já está no horário de vata, que a gente fala, que é um horário de mais lento, tá diminuindo, é a hora que você vai tomar uma sopa, que você vai tomar um banho, você vai começar a desacelerar. A natureza já foi dormir esse horário. Se não foi, já estão indo. Até de 20 horas você não escuta mais passarinho cantar. Então, a gente precisa olhar para a natureza e olhar para a nossa natureza e ver o que fica melhor. Continuando no seu mapa, você vai anotar também quais são seus hábitos pela manhã, de comer. Né? Toma café da manhã, come no meio da manhã, quantos lanchinhos durante a manhã você faz até a hora de almoçar. Se você chega na hora do almoço com fome, ou você não come nada, chega lá, é só hora de comer. Ah, é meio-dia, agora é hora do almoço. Nossa, hoje nem tô com muita fome, eu vou comer só uma salada. Ou, nossa, vou sair para almoçar com uma amiga, eu nem tô com muita fome, mas a hora que eu sento na mesa, que eu vejo, sinto o cheiro da comida, me dá fome. Isso também acontece, tá? Os lanches no período da tarde, anota. Quantos lanches você come, o que você come e o horário da janta. Que horas você vai jantar e se você janta. Não, eu não janto, eu tomo lanche. O que você come de lanche? Porque tem gente que não janta, não tem o hábito de janta, né? E o que você vai comer? Tá certo? Então, assim, este mapa, depois eu vou transcrever ele para vocês e vou fazer um post. Não garanto isso hoje, mas entre amanhã e depois já tá lá no Instagram, tá? Fica aí no Instagram para vocês anotar o mapa da fome de vocês, para que vocês possam se conhecer. Lembrando que eu deixei lá a indicação do livro do Chopra, que é Você Tem Fome de Quê? É um livro que ele vai trazer exatamente ele vai te ajudar a fazer seu mapa, a você se conhecer, a você perceber que horas que eu preciso comer e se eu como. Então não junte a fome com a vontade de comer, né, amores? Por favor. Porque às vezes você tá com fome, mas não é hora, né? Não é hora de comer naquele momento. Ou eu tô com muita fome e agora eu preciso comer.
Então, comece a perceber quando você sente fome, por que que você está com fome e do que é essa fome. Tá certo? Então, vamos fazer uma prática de respiração consciente. Eu já estava com saudade deste encontro de domingo de manhã. A gente acostuma, né? Então, vamos fazer uma prática de respiração consciente e a gente vai trabalhar muito essa parte da boca e o pescoço, tá? Então, a gente vai começar de olhos fechados. Quem puder fazer, faz agora. Quem não puder, faz depois. A live fica salva e vocês assistem depois, tá certo? Então, fechem os olhos um pouquinho. Deixa a tua coluna reta. Inspira pelo nariz e solta. Vai inspirando e soltando e leva a atenção lá para o teu estômago. Lembra? O estômago fica na parte superior do abdômen, um pouquinho à esquerda. Então, leva a atenção lá. E se você precisar, você coloca a sua mão esquerda lá no seu abdômen superior. Respira e leva consciência para o teu estômago. Lembra para o corpo que você sabe que esse órgão está aí. Você sabe a importância dele. O quanto ele é essencial para a tua saúde, para a manutenção do teu corpo. E você vai levar a atenção para a sua língua. Então, deixa a língua solta na boca. Passa toda a língua nos seus dentes. Então, começa pela parte de trás dos dentes superiores. A parte da frente dos dentes superiores. A parte de baixo. A parte de fora dos dentes inferiores. Faça um movimento circular com a língua dentro da boca. Para o outro lado. Pode engolir. Perceba quanto de saliva você produziu só nesse movimento. Abra seus olhos. Respira e observa a boca, a língua. E a gente vai fazer um exercício, a gente vai escorregar a língua de trás do dente superior até o palato mole lá atrás. Então a gente vai do palato duro para o palato mole, a gente vai trabalhar esse movimento aqui, ó. Então escorrega a língua lá para trás. Pode engolir. O que eu estou fazendo? Eu estou estimulando as minhas papilas, estou estimulando a minha musculatura do pescoço esternocleido, que é esse aqui. Toda essa musculatura faz parte do meu processo digestivo, da minha mastigação. Então, passar a língua na boca, por dentro, por fora, por cima, por baixo, vai fazer com que eu acorde toda essa musculatura. Então, mantenha os teus olhos fechados agora e trabalha a língua dentro da boca e percebe as sensações. Passa a língua lá no palato mole, lá no fundo da boca.
Quais sensações você tem? Abra teus olhos e volta para cá. Esse é um treino, né, de respiração consciente para a gente estimular a boca, a percepção da boca, a percepção do engolir, do deglutir. Então, muitas vezes a gente tá tão no automático que a gente não percebe a importância desses elementos que fazem parte do nosso comer. E quando a gente está no excesso de comida, a gente está na falta de alguma coisa dentro da gente, tá bom? Então, amores, é isso. Essa foi a entrega de hoje. Então, vou deixar salva para vocês. Eu vou tentar salvar aqui no Instagram, tá? E se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa que foi falada aqui, pode mandar mensagens, por favor. Lembrando que o site da Conectado já está no ar, www.conectado.life. Então, lá tem tudo que vocês precisam para se conhecerem mais, para meditar, para respirar consciente. Esses conteúdos todos vão ficar lá, eu vou deixar disponível aqui, vai para o YouTube também, mas está tudo dentro do site, então vocês podem ir direto lá, tem todos os conteúdos disponíveis para vocês, tá bom? Olha, um ótimo domingo, tava com saudade dessa nossa conversa de domingo de manhã, tá bom? Beijo grande e a gente se vê daqui a 15 dias, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Obrigado quem chegou agora. Depois dá uma olhadinha lá no começo da live que tem bastante conteúdo bom falando sobre a fome. Um beijo para todo mundo. Bom domingo.